Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do livre-arbítrio. E hoje é Livre-arbítrio parte 2. É o que é tão popularmente mencionado, né? Livre-arbítrio para lá, livre-arbítrio para cá. E nós estamos estudando isso a partir da Bíblia e a partir também da teologia reformada para sabermos se esse conceito realmente está na Bíblia e se ele está na Bíblia, como está, como é que nós devemos defendê-lo. Venha conosco hoje, participe desse conteúdo e aprenda mais da palavra de Deus. Uma pergunta que é recorrente quando falamos desse tipo de assunto, livre-arbítrio, e que eu gostaria que você pensasse é a seguinte: será que Deus pode nos ordenar a fazer alguma coisa que nós não podemos fazer? Será que Deus pode me mandar fazer algo que eu não consiga? É essa questão que nós vamos falar hoje. Deus, ele pode me mandar fazer algo que eu não consiga fazer? É exatamente a questão, a problemática que nós iremos responder hoje. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da vontade humana. Nós falamos que o ser humano, ele é constituído por vontade própria. Fisicamente, ele pode escolher aquilo que ele quiser, ele tem liberdade, ele tem livre-arbítrio para escolher se ele quer vestir uma camisa laranja ou branca. Ele tem liberdade para escolher que tipo de serviço, em qual profissão ele quer trabalhar. Ele tem liberdade para escolher com quem ele quer se casar, desde que a pessoa também queira. Ele pode escolher muitas coisas para a vida dele. Mas depois da queda, espiritualmente, o homem continuou com a mesma capacidade de escolha? Não. A resposta é não. O ser humano, ele foi totalmente corrompido pelo pecado e, portanto, se tornou incapaz. E é a respeito dessa incapacidade humana, dessa inabilidade espiritual humana, que nós iremos discorrer hoje. Nós temos liberdade de escolha para tudo na vida. Agora, com relação às questões espirituais, nós perdemos a liberdade da nossa vontade por causa do pecado que entrou no nosso coração. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que nós não somos mais neutros. Nós agora sempre vamos tender para o lado do pecado em detrimento do lado de Deus. Hoje nós veremos a incapacidade espiritual do ser humano, que é natural. O ser humano natural, que nasceu, mas que não nasceu de novo, que não veio a Cristo pela fé. Esse ser humano, ele é incapaz espiritualmente, é a primeira verdade que nós iremos falar. E a segunda verdade que nós iremos mencionar aqui é que o salvo, ele ganha a capacitação de Deus, a capacitação do salvo. Essas duas verdades que nós iremos abordar aqui nesse vídeo. O ser humano, naturalmente, da forma que ele nasce espiritualmente incapaz de se achegar a Deus. Ele não tem mais capacidade espiritual. Então, antes de avançarmos aqui, é preciso explicar algo para você. A incapacidade espiritual é uma doutrina diferente da doutrina da depravação total. A doutrina da depravação total, significa que o ser humano ele foi corrompido em todas as suas faculdades mentais, em todas as suas faculdades de alma e de corpo. Então, tudo que o ser humano faça, de bom e de ruim, está contaminado pelo pecado. Agora, quando nós entendemos o que é depravação total, nós automaticamente somos levados a crer na doutrina da incapacidade humana. Ou seja, a doutrina da depravação total nos leva à doutrina da incapacidade e da inabilidade espiritual do ser humano após Gênesis 3. Dito isto, como é que a Bíblia fala da incapacidade do ser humano? Ela trata a alma humana, o espiritual humano, como se fosse uma doença física, equiparando a doenças físicas ou até a morte. E nós veremos aqui algumas linguagens que o Novo Testamento trata e que a Bíblia traz para mostrar como nós somos incapazes de discernir, de entender as coisas espirituais e até de se achegar a Deus pela fé. Dê uma olhada no que a Bíblia fala a respeito do nosso espiritual, como nós estamos diante de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que o homem está cego espiritualmente. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, está escrito que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O ser humano nasce cego espiritualmente para que não entenda, para que ele não consiga ver
a luz do Evangelho da glória de Cristo. É por isso que eu comparo a evangelização como se fosse você convidar um cego para assistir uma exposição de quadros. O que vai acontecer com ele? Não vai ver nada. Você vai falar, nossa, que quadro lindo, que quadro bonito, mas o camarada é cego, ele não vai conseguir ver. Da mesma forma, quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem entender, a mentalidade delas não conseguem ver a luz do Evangelho. Então a gente vai mostrar a beleza do Evangelho, mas elas estão cegas espiritualmente. Nós todos nascemos cegos espiritualmente. Não só isso. A Bíblia diz também que o homem é escravo espiritualmente. A palavra que aparece ali no grego é a palavra doulos, que quer dizer escravo mesmo. Vamos ver, por exemplo, o que está escrito em João, no capítulo 8, no versículo 34. Olha só o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala. Ele diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Você comete pecado? Se você comete pecado, você nasceu escravo do pecado. O escravo tem direito a quê? O escravo não tem direito a nada. Então, nós nascemos para fazer a vontade do pecado, que aqui nessa passagem é ilustrado como se fosse o nosso Senhor. Quando um escravo desobedecia ao seu Senhor, o que acontecia com ele? Ele ia para o tronco. Ele era castigado, ele sofria disciplinas. Então, nós fazemos a vontade do pecado. Nós nascemos para fazer a vontade do pecado. Agora veja um outro texto que está também, e fala da mesma verdade, está em Tito. Tito, no capítulo 3, no versículo 3, Paulo fala o seguinte: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós, antes de vir a Cristo, como os demais, nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Então, o ser humano sem Deus, ele nasce escravo de toda sorte de paixões e prazeres. O amor dele, o prazer dele está no pecado. E ele nasce com esse prazer, escravo desse prazer. É como, por exemplo, um viciado que sabe que aquela droga está lhe matando, está lhe fazendo mal, ele sabe que vai morrer, mas mesmo assim ele não deixa de praticar aquele vício porque ele ama aquele vício. O coração dele, o amor dele, as paixões dele, o prazer dele está naquele vício. É por isso que eu digo, gente, que todo ser humano gosta de pecar. Todo ser humano gosta de pecar. Se não for uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que inclina o nosso coração para a obediência e nos faz amar as coisas santas, nós continuaremos escravos do pecado. É por isso que existe muito deboche com relação a nós cristãos. É por isso que as pessoas do mundo, elas acham feio um cristão, por exemplo, se manter casto, virgem até o casamento. As pessoas querem o quê? Querem mesmo extravasar, ficar de parceiro em parceiro, andando de lugar em lugar, sabendo que pode até pegar doenças sexualmente transmissíveis. Mas elas não param. Por quê? Porque o prazer dela está no pecado. Elas fazem chacotas, brincadeiras, dão risadas, mesmo que elas sabem que aquilo irá prejudicá-las. Nós nascemos assim, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. A nossa natureza é perigosa para nós. É isso que a Bíblia fala. Nós nascemos com essa inabilidade natural para as coisas espirituais. Agora, um outro texto muito forte é o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1. E lá, a Bíblia está dizendo para nós que o homem está morto espiritualmente. Veja o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. O texto de Paulo fala assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A palavra grega que aparece aqui é a palavra necros. Eu sempre gosto de insistir com isso. O que significa a palavra necros? A palavra necros, ela é de onde se deriva a palavra necrotério, que significa um cadáver em estado de putrefação. Então, espiritualmente, nós nascemos cadáveres em estado de decomposição. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Veja, algumas pessoas elas tentam contestar essa verdade bíblica, dizendo que não, o ser humano ele só precisa de uma melhora, o ser humano também não é assim, você está exagerando. A Bíblia não fala isso e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para as questões espirituais, ele foi perdido no Éden. No Éden. Então, a Bíblia menciona
claramente que o ser humano morreu espiritualmente. E isso então o torna incapaz, inativo para as questões espirituais. Ele está inerte para as coisas espirituais, está muito vivo para o pecado, né? Mas ele está muito morto para Deus. É nisso que consiste a inabilidade do ser humano. Por que ele se põe assim, nessa condição? Ele pode ser responsabilizado diante de Deus. Ele não consegue discernir entre a mão direita e a esquerda espiritualmente falando, mas ele pode ser responsabilizado diante de Deus. Aí você me pergunta assim, mas pastor, mas como é que funciona isso? É simples. Pense numa pessoa que tomou todas, pega o carro e vai andar na rodovia. Não consegue discernir a mão dele da mão do outro, coloca todos em risco, está incapaz. No entanto, ele é responsável? Sim, ele é responsável. Assim somos nós. Nós estamos, então, intoxicados de nós mesmos. Nós estamos intoxicados do nosso eu, estamos intoxicados das coisas deste mundo, estamos acostumados a dizer não para Deus. E por conta disso, nós estamos embriagados de nós mesmos e do pecado que nós ingerimos dentro de nós. E por isso nós somos responsabilizados diante de Deus. Somos incapazes e a culpa é nossa. Por último, a Bíblia também diz que o homem não pode se arrepender e crer em Jesus. Ele não pode cumprir as exigências do Evangelho para ser salvo. Deus exige que nós creiamos em Cristo. Deus exige isso. Deus exige arrependimento. Só que nós não conseguimos nos arrepender por nós mesmos e nem crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, o texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 25, olha só quem aqui nos dá o arrependimento. Paulo fala o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem à palavra do Evangelho, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então é Deus quem nos dá o arrependimento para a salvação. Veja também Romanos capítulo 2, versículo 4. Olha só o que Paulo fala também. Ele fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Será que nós ignoramos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Não é uma capacidade inerente a nós, mas é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Veja, nós somos incapazes de fazer tudo aquilo que o Evangelho exige para que sejamos salvos. E somos responsabilizados também por isso. Ainda a palavra fala que nós não podemos agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. A Bíblia diz que o homem carnal, quem é o homem carnal? É o homem natural, o homem que não veio a Cristo ainda. Esse homem, você veio a Cristo? Se você não veio a Cristo, você ainda é carnal. E a Bíblia diz que o homem carnal, ele não pode agradar a Deus, versículos 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, ou seja, os que não se entregaram a Cristo, não podem agradar a Deus. Se você não veio a Cristo pela fé, meu amigo, você não pode agradar a Deus. Você pode fazer o que você quiser, você pode ir para a religião que for, você pode ir para a igreja todos os domingos, mas se você não vir a Cristo por fé, com fé e arrependimento, você não agradará a Deus. A Bíblia diz que aquele que despreza a lei de Deus, até as suas orações são abomináveis. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: mas pastor, mas eu oro toda noite, eu falo com Deus toda noite. Aí eu pergunto: e daí? Se você não vir por meio de Cristo somente, você não será aceito por Deus. Nós não podemos agradar a Deus por nós mesmos. E também, o homem não consegue discernir as coisas espirituais. Será que o que eu estou falando aqui está muito complicado para você? Será que está complicado para você porque a minha linguagem é difícil? Ou porque você está com a mente bloqueada e não consegue ainda entender espiritualmente aquilo que eu estou falando? Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha o que o Senhor nos fala. Ele fala assim: ora, o homem natural, o homem que não veio ainda a Cristo, que é carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus,
Talvez você não esteja aceitando o que eu estou falando, mas como assim? Então eu preciso crer em Cristo para ser aceito por Deus, a minha oração não vale nada? Quer dizer que eu fui batizado, eu estou na igreja esse tempo todo, mas se eu não contar com a graça de Deus, se eu não reconhecer que eu sou incapaz espiritualmente, eu não serei aceito por Deus? Como assim? Talvez você não esteja aceitando essas coisas. É normal, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucuras. Tudo isso que eu estou falando aqui parece louco. E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. O que eu estou falando aqui é discernível espiritualmente. Então, um conselho que eu te dou, ore antes de assistir esses vídeos, para que você entenda as verdades do Evangelho que estamos pregando aqui. Ou então, eu vou estar falando, você vai estar ouvindo. Eu vou estar tentando argumentar e você tentando rebater. E não vamos sair disso. O que nós precisamos é que o Espírito Santo venha a nós com poder e nos mostre no nosso coração que nós somos totalmente incapazes de agradar a Deus. Nós estamos falando aqui que nós somos incapazes, nascemos incapazes espiritualmente. Mas, quando nós viemos a Cristo pela fé, Deus nos capacita. Vou ser um pouquinho mais ousado com você, porque nós vamos tratar dessa questão no próximo vídeo. Mas, antes mesmo de vir a Cristo, Deus já está trabalhando e nos capacitando para que a gente vá até Ele. Veja só, Deus capacita o salvo. Deus capacita o salvo. Não só para vir a Cristo, mas para viver uma vida diferente. Como é que Deus capacita o salvo? Em primeiro lugar, nos dá arrependimento. Em segundo lugar, Deus ele também nos dá fé. Ainda mais, Deus nos transforma em novas criaturas. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. O texto diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Quando nós viemos a Cristo, nós só podemos vir a Cristo porque Deus faz algo totalmente novo a partir de nós. Outra bênção que Deus nos concede também na conversão é um novo desejo. Você lembra que nós temos um coração totalmente inclinado para as coisas do pecado? Que nós somos escravizados pelo pecado? Então, a Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo, nós somos libertos. Nós somos libertos por Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus ele trabalha para que a gente vá até Jesus. E ao ir a Jesus, ele quebra as nossas algemas e nos liberta das nossas vontades corrompidas. E aí, quando não éramos salvos, tínhamos apenas um desejo, que era agradar o nosso eu, ignorar a Deus, viver de acordo com os prazeres do mundo, enfim, como nós falamos aqui. Mas quando nós viemos a Cristo, nós ganhamos um outro desejo, um desejo santo de agradar a Deus. De forma que a diferença do salvo para o não salvo é apenas uma. O não salvo tem um desejo só, agradar a si mesmo. E o salvo tem dois desejos, agradar a si e agradar a Deus. Veja o que Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, no versículo 22 e 23. Ele diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Há dois desejos aqui. Um desejo de agradar a Deus e um desejo de não agradar a Deus, de agradar a si mesmo e quebrar a lei de Deus. Essa é a diferença do salvo para o não salvo. O não salvo só tem um desejo, agradar a si e pecar. O salvo tem dois desejos. Ele tem prazer no pecado e tem prazer na lei de Deus. E aqueles dois desejos ficam lutando contra eles também, conforme que está escrito em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Então, nós ganhamos um outro desejo, um desejo santo, e ambos ficam militando, lutando dentro de nós, um contra o outro, de forma que ora a gente agrada a Deus e ora a gente também agrada a nós mesmos e agrada o pecado. Então, o salvo ele tem dois desejos, porém, o salvo ele só será aperfeiçoado no céu. O salvo ele será perfeito quando ele morrer. Quando nós morrermos, nós seremos aperfeiçoados. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós deveremos lutar contra os desejos maus do nosso coração. Lembrando sempre que, se nós temos um desejo mau que nos induz ao pecado, se somos salvos, nós também temos um desejo ardente por Deus. Quantos desejos você tem no seu coração? Será que ao ver esse vídeo, você está repensando a sua vida agora? Ou você só está matando a sua curiosidade? O que está acontecendo com você? Analise o seu coração. Agora, vamos à questão que nós levantamos no começo do vídeo. Será que Deus ele pode me dar alguma coisa, me dar alguma ordem que eu não posso cumprir? A resposta é sim. Ele pode,
E o Evangelho nos mostra que Jesus ele veio exatamente para isto, para cumprir a lei dada por Deus que nós não conseguiríamos cumprir. A premissa de que Deus não pode me mandar fazer algo que eu não consiga fazer, ela é totalmente contra o Evangelho. Deus ele pode e ele manda nos fazer coisas que nós não conseguimos. Veja como exemplo os 10 mandamentos, certo? Então, por que Deus faz isso? Porque ele quer mostrar para nós que tudo, do princípio ao fim, é pela graça. Tudo que nós fazemos neste mundo, e principalmente nas questões espirituais, é pela capacidade dele e não pela nossa. Pela nossa capacidade, nós morreremos. Pela capacidade de Deus, nós teremos vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos aguarde até o próximo vídeo.